Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre delineamento amostral para estudos de ecologia de comunidades. Então, rapidamente a ideia dessa aula é se a gente vai fazer algum tipo de levantamento em termos de ecologia de comunidades, como é que a gente deve organizar e planejar esse nosso estudo. Se a gente pensar nas etapas de um levantamento de flora e fauna, a gente pode pensar de uma maneira geral, né, em 4 grandes etapas. Tá? A primeira parte vai ser o planejamento, né? A gente vai definir qual é o objetivo do estudo, quais as variáveis de interesse, qual o escopo do estudo, como você pretende coletar os dados, como irá analisar os dados, entre outras coisas. Tá? O planejamento de uma maneira geral. Depois a gente vai fazer a parte das coletas de dados, né, o esforço de campo, etc., realmente onde a gente tem um esforço, né, de gasto de tempo, esforço humano, de dinheiro, etc., maior. Depois a gente vai fazer essa análise de dados, que só vai ser adequada, né, só vai ser conseguir responder ao nosso objetivo, né, se de fato o nosso planejamento foi correto, né, se a gente planejou bem as nossas coletas e se essas coletas conseguiram seguir direito esse planejamento. Tá? Uma vez analisado, a gente vai comunicar esses resultados para quem é um interessado desse estudo, etc. Então, pensando no planejamento desse estudo de uma maneira geral, o planejamento ele vai depender muito de qual é o objetivo que a gente tem nesse levantamento de fauna ou flora. Tá? Então, a gente pode pensar de uma maneira geral em 5 grandes tipos de levantamento. Não quer dizer que são limitados a isso, mas isso dá uma visão geral para os tipos de objetivo que são vistos mais frequentemente. Então, por exemplo, a gente pode pensar em inventários, né, checklist de espécies. A gente às vezes quer comparar 2 ou mais áreas, às vezes a gente quer ver o efeito de uma variável discreta, às vezes a gente quer ver o efeito de uma variável contínua e às vezes a gente quer monitorar um impacto ambiental. A gente vai entrar em detalhes sobre cada um dos itens do slide anterior, mas antes disso a gente precisa falar também qual é a abrangência do estudo. Então a gente precisa definir, né, qual é a área onde a gente vai estudar, se é, por exemplo, só para a Bahia, se é para o Brasil inteiro, se é para o mundo inteiro que a gente vai fazer esse estudo, se é só para uma localidade muito específica, município, qual o tempo que a gente vai fazer essa pesquisa, né, então a gente vai num período chuvoso, num período seco, se a gente vai fazer isso por anos ou por poucos dias, etc. Né? Qual a disponibilidade de tempo que a gente tem? E qual é o grupo taxonômico que será estudado? Às vezes isso varia de acordo com a pesquisa, mas em geral você acaba definindo isso de uma maneira... antes você já sabe qual é o grupo que você vai estudar. Tá? Claro que isso vai variar. Por exemplo, se você está interessado no impacto ambiental, né, você vai ter que pensar na escala temporal, dependendo do objetivo, vai pensar na escala espacial, dependendo da área de influência desse impacto, e no grupo taxonômico, pensando em grupos que serão impactados por esse determinado impacto. Então, isso aqui vai ser, claro, definido de uma maneira geral, mas os detalhes sobre isso vão ser definidos de acordo com cada objetivo. Então, o levantamento mais simples, né, o objetivo mais simples que a gente tem quando a gente quer levantar a flora ou a fauna de um local é fazer um inventário da biodiversidade. Tá? Então, basicamente, você pode estar perguntando quantas espécies e quais espécies tem um local, qual a diversidade daquele lugar. Tá? Então, basicamente, você quer fazer um estudo descritivo. Você só quer conhecer uma determinada área, você não quer comparar ela com nada, nem fazer nenhuma inferência sobre algum processo, etc. Quando a gente tem um tipo de inventário, ou quando a gente quer fazer um checklist, como também é conhecido, né, de uma área, a checklist de espécies de uma área, a gente precisa garantir uma coisa chamada representatividade. Tá? Vamos pensar nisso aí. Então, por exemplo, digamos que eu vá numa área em que ela tem diversos hábitats distintos. Então, tem hábitats aquáticos, tem áreas florestadas, tem áreas mais impactadas pela agricultura, áreas de pasto, etc. Tá? Então, se eu quero, né, fazer um inventário daquela área, eu sei que as espécies, cada uma delas tem requerimentos específicos. Então, espécies que eu vou encontrar numa área de agricultura, às vezes eu não vou encontrar na floresta e vice-versa. Tá? Então, se eu quero
conhecer quais são as espécies daquele lugar, eu tenho que fazer uma amostragem de modo a ter representatividade desses meus ecossistemas que estão aqui, certo? Então, quanto maior a representatividade, mais você vai conseguir em termos de espécie que existem naquela área, tá? Então, você vai conseguir identificar um maior número de espécies. Representatividade de métodos. Então, dependendo do método que a gente usar, a gente pode pegar mais ou menos espécies. Tudo bem? Então, se a gente pensar, por exemplo, em uma observação de aves aqui, uma busca ativa, ela pode estar pegando espécies distintas se eu colocasse, por exemplo, um microfone na floresta e ouvisse os cantos daquelas aves. O que pode ser também distinto se eu colocasse redes para capturar essas aves. Tá? Então, quanto mais métodos eu utilizar, lembrando que esses métodos, eles em geral funcionam bem para um grupo de espécies, mas ele pode não funcionar para outro. Então, quanto mais métodos eu tiver, é bem provável que eu consiga uma maior representatividade das espécies daquela área. Tá? Então, isso vai depender também desse aspecto. Representatividade sazonal. Alguns grupos, eles são muito sazonais. Então, por exemplo, algumas aves que são migrantes, né, ou alguns grupos, por exemplo, de anfíbios que só reproduzem durante um período do ano e aí fica muito mais difícil encontrar eles em outro período, né? Como no período chuvoso. Então, a gente precisa, claro, se a gente quer pegar a maior variedade de espécies, novamente a gente precisa de uma representatividade sazonal. Então é importante a gente perceber, né, que num caso de um inventário, o que eu quero é conseguir o máximo de espécies possível daquela área. E aí, nesse nosso objetivo, é muito importante que a gente tenha representatividade sazonal, em termos de métodos, em termos de ambientes. Às vezes também é comum que a gente não queira só saber quais espécies tem ali, mas a gente queira comparar duas áreas, tá? Se eu quero dizer, por exemplo, qual local tem mais espécies, ou qual local possui maior diversidade. Bem, então, imagina um exemplo aqui de Salvador, onde eu quero comparar a área do Vale Encantado, né, com a área do Parque Metropolitano de Pituaçu. E eu quero saber, por exemplo, se aqui ou aqui eu tenho mais espécies de aves. Tá? Nesse caso aqui, além da representatividade, uma outra coisa que eu tenho que levar em consideração é que o esforço amostral esteja padronizado. Tá? Então eu só vou poder dizer que uma área tem mais espécies que a outra se eu tenho certeza de que o esforço amostral de um local foi igual ao outro. Isso porque se eu passar, por exemplo, 10 horas buscando aves no Parque de Pituaçu e apenas 2 horas no Vale Encantado, né, eu vou ter um efeito, né, desse meu esforço amostral atrapalhando a minha comparação. Porque, obviamente, é bem mais provável que eu pegue mais espécies se eu passei 10 horas no local do que se eu passei 2 horas. Tá? Eu posso padronizar isso a priori, então meu planejamento eu já padronizo isso, ou existem algumas técnicas que a gente pode utilizar para padronizar esses dados depois. Por exemplo, quantas espécies por hora eu fiz, ou usar uma curva de rarefação, coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Às vezes a gente também está interessado num estudo que vai verificar o efeito de uma variável discreta sobre a nossa métrica de biodiversidade. Tá? Então, por exemplo, né, eu posso perguntar quais dos tipos de unidade de conservação possuem maior riqueza ou maior diversidade de um determinado grupo taxonômico, certo? Então, eu posso perguntar, por exemplo, áreas de proteção integral, de uso sustentável ou terras indígenas possuem uma maior diversidade? Nesse caso, agora, eu quero fazer uma comparação que eu vou precisar utilizar um teste estatístico. Tá? Quando eu preciso fazer isso, eu preciso relembrar agora alguns conceitos estatísticos que são importantes para a amostragem. A primeira é o conceito de unidade amostral. Né? Vai ser uma unidade individual onde serão medidas as variáveis de interesse. O segundo aspecto é a independência entre essas unidades. Tá? Então, todos os estudos, todas as análises estatísticas, elas a priori assumem que há independência entre as suas unidades amostrais. O que é essa independência? Quando a medida de uma unidade amostral não influencia umas às outras. Então,
Dois conceitos que derivam disso aí é o conceito de réplicas, ou seja, unidades amostrais independentes, e pseudo-réplicas, que quando as minhas unidades amostrais não são independentes. Tá? Um outro aspecto que ajuda para a gente nesses conceitos são de amostragem aleatória. Né? Selecionar a unidade de maneira aleatória evita possíveis vieses. E a gente já vai entrar no detalhe disso usando o nosso exemplo. Então, por exemplo, se eu estou interessado em saber quais unidades de conservação são de fato, né, mais eficientes, quais categorias são mais eficientes, eu vou, né, minha unidade amostral, nesse caso, deveria ser cada unidade de conservação independente. Então eu vou numa unidade de conservação, né, vou padronizar o meu esforço amostral, como a gente já viu que é importante, vou garantir a representatividade, então eu posso coletar em diversos pontos, né, daquela unidade de conservação, e a gente já vai ver aí também mais para frente se eu devo colocar muitos ou poucos pontos no mesmo local. E vou fazer isso, né, para várias unidades de conservação, certo? Nesse caso, as minhas réplicas dentro da unidade de conservação, ou seja, para garantir representatividade dentro da mesma unidade de conservação, elas são consideradas pseudo-réplicas, porque elas não são independentes. Tá? Então, digamos que uma unidade de conservação ela compartilha diversos fatores que poderiam estar influenciando no nosso resultado final, como por exemplo, todos aqueles meus pontos eles estão sobre os mesmos, a mesma pressão antrópica que tem na região, ou o mesmo grau de conservação da região, então sobre a mesma gestão daquela área de conservação, né, etc. Então, eu não posso estar comparando, pegando uma unidade de cada um e tendo vários pontos ali, achando que aqueles pontos são réplicas. Na verdade, esses pontos são pseudo-réplicas. Lembrando que a minha réplica, nesse caso verdadeira, seria cada unidade de conservação. Tá? Como é que eu escolho, então, quais unidades de conservação eu vou coletar ou não? Né? Eu posso tanto diretamente pegar todas as unidades de conservação, nesse caso eu vou fazer um censo das unidades de conservação aqui da Amazônia, ou eu posso, né, fazer uma amostragem. Tá? Essa amostragem ela vai ter um efeito muito parecido, eu vou conseguir ter uma resposta muito parecida ao do censo, sendo que com um esforço amostral, né, um esforço de coleta, etc., muito, muito menor. Tá? Então, essa é uma estratégia que a gente sempre usa em diversos momentos, né, para análises estatísticas, que é para evitar exatamente o uso de recursos absurdos para responder uma pergunta. Então, dessa maneira eu não vou precisar ir a todos esses locais, eu posso pegar apenas uma amostra daqui, né, de áreas de unidade de conservação, e a maneira como eu devo escolher essas amostras, idealmente tem que ser uma amostragem aleatória. Por quê? Porque eu poderia escolher, por exemplo, unidades de conservação que estão mais próximas a uma determinada capital, a Manaus, por exemplo, ou que estão mais próximas e mais acessíveis pelos rios. Então eu posso acabar enviesando os meus resultados. Por exemplo, se eu pego as áreas de conservação que são mais próximas a Manaus, talvez as áreas de as unidades de uso sustentáveis aí tem um efeito maior do que em outras regiões. E aí, nesse caso, eu poderia estar enviesando meu resultado de uma maneira geral. A melhor maneira de minimizar esses vieses é com uma amostragem aleatória. Tá? Mas quantas unidades amostrais a gente deve coletar? Essa deve ser a principal pergunta que fazem a pessoas que trabalham com análise de dados. E a resposta é sempre a mesma, depende. Depende de alguns fatores importantes, né? Por exemplo, quanto é o tamanho do efeito. Então, se a diferença entre as unidades de conservação for muito grande, né, eu tenho um tamanho do efeito maior. Então, com um tamanho amostral menor, eu consigo já identificar essa relação. A variação. Então, se eu tenho muita variação dentro de cada grupo das minhas unidades de conservação, então, por exemplo, se eu tenho muita variação entre as unidades de conservação de uso sustentável ou as áreas indígenas, etc., né, quanto maior essa minha variação, maior deve ser o meu tamanho amostral. Então, maior o meu tamanho do efeito, menor a quantidade de unidade amostral que eu preciso, maior a minha variação,
mais unidades amostrais eu preciso. Tá? Um outro aspecto é a quantidade de variáveis que eu estou interessado. Então, quanto mais variáveis eu tenho, mais unidades amostrais a gente vai ter, e esse aspecto específico eu vou falar aqui mais para frente. Um outro aspecto que sempre limita também é tempo e dinheiro disponível. Tá? Então, nem sempre a gente consegue fazer uma amostragem da maneira ideal, né, como a gente quer, exatamente porque não tem recurso para aquilo ali. O Gotelli, né, ele sugere que quando a gente não tem, no livro dele, né, o livro de Estatística Aplicada à Ecologia, ele sugere que quando a gente não tem nenhuma informação a priori, né, a gente pode usar uma ideia de ter ao menos umas 10 amostras para cada categoria ou combinação de categorias. Então vamos ver isso aí. Por exemplo, se eu penso no universo de unidades de conservação, e eu agora quero saber se tem diferença entre as unidades de uso sustentável e unidades de proteção integral, e quero saber também se tem diferença entre as unidades federais e estaduais. Tá? Então, eu parto desse grande grupo, desse conjunto total de unidades de conservação, posso dividir elas entre o grupo de uso sustentável e de proteção integral, ou poderia fazer o contrário, né? Unidades estaduais e federais. E aqui embaixo eu estou de acordo com a gestão, se é federal ou estadual. Tá? E aí nesse caso eu precisaria de 10 para cada combinação, né? Uso sustentável federal, uso sustentável estadual, proteção integral federal, proteção integral estadual. Se eu tiver mais uma outra variável, né, eu vou ter que pensar então agora na combinação de todas elas e tentar fazer uma amostragem, né, de maneira que eu garanta pelo menos um N igual a 10 para cada uma das combinações possíveis. Certo? Lembrando, pessoal, isso aqui é no mundo ideal, né? Às vezes, claro, esse N10 vai ser mais do que suficiente, e às vezes não vai ser suficiente. Tudo isso depende das coisas que eu falei para você antes, né? Que é o tamanho do efeito e a variação. Se essas coisas variam muito, você talvez precise de mais, e se o efeito for muito pequeno, talvez você precise de mais do que 10. Tá, quando a gente quer saber, por exemplo, o efeito de uma variável contínua, né, sobre a nossa diversidade de espécies. Então, por exemplo, eu posso pensar qual o efeito da temperatura sobre a biodiversidade, ou qual o efeito da concentração de um poluente na riqueza das espécies. O ideal, claro, é que a gente tenha, então, uma cobertura completa, né, da temperatura, uma amostragem completa, para que a gente tenha uma resposta adequada. Né? Então, eu não vou querer uma amostragem só de uma parte, de uma porção, e também não vou precisar ficar replicando em cima do mesmo valor, tá? Como muita gente faz. O ideal mesmo é que a gente tenha as réplicas ao longo do gradiente dessa variável que a gente está tentando entender. Tá? Por exemplo, por que isso seria um problema? Então imagina que eu tenho uma relação entre a temperatura e a riqueza de espécies que é da seguinte maneira. Mas se eu tenho uma amostragem limitada que só coleta aqui nessa faixa de temperatura, né, eu posso dizer que não existe relação entre temperatura e riqueza de espécies. Ou se eu pego só a margem aqui de temperatura mais alta, eu posso superestimar o efeito da temperatura. Por exemplo, se eu fosse projetar aqui para trás, eu diria que rapidamente, né, a gente teria um efeito onde a riqueza chegaria a zero. Ou seja, com temperaturas muito frias. E se eu pego só uma porção aqui logo do início e logo do fim dessa temperatura, eu poderia achar que isso aqui, a relação entre elas é uma reta e não, né, uma relação exponencial. Então é importante sempre que a minha amostragem ela cubra toda a amplitude da variável contínua que eu tenho interesse. E monitorar o impacto ambiental, né? Como é que a gente faz? Muitos dos estudos, né, na prática do biólogo, do ecólogo, ele visa entender, né, ou monitorar qual o impacto de uma determinada ação do homem, né? Normalmente uma ação planejada, como por exemplo a construção de uma estrada. Então o que se costuma fazer é que a gente olha o local antes, né, da implementação desse empreendimento
e depois da implementação. E a gente olha a diversidade antes no local e depois e acaba concluindo diretamente que teve um impacto ou não, né, a partir dessa informação. Qual é o problema dessa abordagem simplificada? Às vezes, antes do impacto, então imagina que ao longo do tempo e a diversidade aqui no meu eixo Y. Então imagina que aqui é a área e eu estou vendo a diversidade já decair. Eu tenho um impacto e a diversidade continua decaindo. Nesse caso, eu não posso atribuir diretamente ao impacto, né, o efeito do decaimento da minha biodiversidade. Veja que eu encontraria aqui valores mais altos antes e valores mais baixos depois, que se eu não tivesse olhado temporalmente, eu teria concluído que o impacto, né, diminuiu a biodiversidade, quando na verdade já vinha um decréscimo, um declínio da biodiversidade ao longo do tempo, independente desse impacto. Tá? Outro fator que pode acabar influenciando é, imagina que eu tenho um determinado impacto e logo depois eu tenho um outro distúrbio, tá? Um distúrbio talvez natural ou alguma coisa do tipo, que causa um declínio na biodiversidade. Tá? Então isso iria mascarar ou confundir o efeito do impacto. Tá? Então, às vezes, esse determinado impacto teve um efeito muito menor ou não teve efeito nenhum e foi esse outro distúrbio quem causou aquilo ali. Tá? Então, como é que a gente organiza ou faz um delineamento amostral adequado para quando a gente quando a gente quer medir de fato um impacto ambiental? Então, tem duas coisas que a gente precisa levar em consideração. Uma são as réplicas temporais, então o ideal é que ao invés de só uma vez antes e só uma vez depois, a gente possa ir várias vezes antes e várias vezes depois. Qual o tempo disso aí? Claro, vai depender muito do grupo taxonômico que você tem, né? Quanto tempo é necessário para que você consiga observar a flutuação natural da população ou da comunidade, da diversidade da comunidade, e como você espera que o impacto, quão rápido seja o resultado daquele impacto. Tá? Então o tempo ele deve ser adequado, pensando nessas características do impacto e do grupo biológico que você está trabalhando ou dos grupos biológicos que você está trabalhando. Uma outra coisa que ajuda a gente a entender esse processo são os grupos controles. Então, não só olhar as áreas que foram impactadas ou o local que foi impactado, mas também áreas que não foram impactadas. Então essas áreas a gente chama de grupos controles. Então eu posso olhar a variação de um grupo controle e ver que depois do impacto ele continuou da mesma maneira, assim, controle 1, controle 2, e só o local impactado logo depois do impacto ele teve uma diminuição. Então aqui eu posso ter mais certeza de que essa diminuição foi causada de fato pelo impacto. Nem sempre a gente tem condições de ir antes a um local para estudar um impacto ambiental. Às vezes o impacto ele não é planejado, né? Ele foi um acidente, etc. Né? Então como é que eu posso fazer um delineamento de forma a mostrar um impacto ambiental sobre a biodiversidade? Então uma maneira de fazer isso é a gente usar, por exemplo, um determinado impacto, né? Então a gente pega a área de influência desse impacto e coleta lá dentro e vai olhando as distâncias, ou seja, por exemplo, aqui digamos que seja um derramamento de óleo e eu vejo, né, locais um pouco mais distantes desse derramamento e assim por diante. Tá? Eu vou coletando ao longo de um gradiente de distância, tá? Uma variável contínua, e aí eu posso ver como a biodiversidade aumenta à medida que ela se distancia do impacto. Assim eu posso saber qual foi o tamanho do meu impacto sobre a biodiversidade. Tá? Essa é uma maneira. Porém, novamente, nem sempre é possível que a gente tenha, né, algo em termos de distância. A gente tem unidades discretas. Tá? Nesse caso, você pode ter vários controles. Tá? E se você tiver réplica do impacto, você pode ter várias réplicas do impacto. A maior parte das vezes a gente não tem. Né? E aí, nesse caso, você pode estar comparando o impacto contra diversas áreas controles, tá? Para você ter aí mais confiança de que, de fato, né, essa diferença de biodiversidade
ela foi causada pelo impacto. Obviamente que uma boa unidade de controle, isso serve para qualquer controle que a gente for escolher, em qualquer nível, ele deve possuir características que sejam naturais, parecidas ao local impactado. Então eu não vou comparar a diversidade que eu encontro num recife de coral com usar um controle que não seja uma área de recife de coral, ou eu não vou usar uma área de controle de um impacto de derramamento de óleo, né, no nordeste do Brasil, e eu vou usar um controle que seja na Austrália. Tá? O ideal é que eu esteja controlando, né, os outros fatores, ou seja, que eu coloque todas as características o mais próximo possível da área impactada, né, e a única coisa que seja diferente, ou pelo menos, né, a maior diferença entre elas, seja apenas no fato de uma ter sido impactada e a outra não. Tá? Então o controle ideal, ele deve possuir o máximo de características parecidas a um local impactado. Uma vez a gente tendo garantido isso, né, para a nossa amostragem e pensado sobre isso, o próximo passo é a gente coletar e organizar esses dados. Tudo bem? Então a gente, quando for para campo, vai precisar organizar esses dados. É importante lembrar que uma comunidade, né, um gráfico, uma tabela de comunidade, cada linha da minha tabela ela deve ser uma unidade amostral e cada coluna uma espécie. E os dados devem representar a abundância, né, da espécie ou uma presença indicada pelo valor 1 ou uma ausência indicada pelo 0. E a gente pode ter também uma tabela do ambiente, onde cada linha da minha tabela vai ser uma unidade amostral e cada coluna uma variável ambiental. A gente vai ver isso em mais detalhes no próximo vídeo. Um outro aspecto também que a gente vai ver mais para frente é que quando a gente for fazer nossa coleta de dados, a gente precisa ter um esforço amostral adequado. Isso normalmente é dado por uma curva de rarefação, tá? E a gente vai ter também um vídeo dedicado apenas a isso.